Olha só a matéria da Folha de São Paulo, trazendo um pouquinho sobre a cúpula dos BRICS. Inclusão de novos membros no BRICS deve definir futuro e perfil político do bloco. A gente já tem discutido isso aqui, né, professor? Essa é uma das principais questões que os países dos BRICS definirão. Essa ampliação do bloco ou a manutenção dele como está nesse momento, né? Se eu pudesse usar uma figura de linguagem para comparar esta histórica reunião, eu usaria a seguinte: o espírito de Bandung paira sobre Joanesburgo. Vou explicar. Em Bandung, há 68 anos, entre 16 e 24 de abril de 1955, eu não tinha nascido ainda, reuniu-se lá, convocado, Bandung é a capital da Indonésia, convocado pelo presidente Suharto. Estavam lá presentes Chou En-lai, representando a China, Gamal Abdel Nasser, representando o Egito, Jawaharlal Nehru, o primeiro-ministro da Índia, e aquela reunião apontou alguma coisa que depois ficou conhecido como o Movimento dos Países Não Alinhados. Era o primeiro movimento, depois da Segunda Guerra, no auge da Guerra Fria, de enfrentamento dos Estados Unidos. Eu acho que esta reunião, que começa hoje, ela tem este clima. E o imperialismo e os seus representantes, através da mídia local, jornais, etc., analistas, eles estão preocupadíssimos que o bloco BRICS, e, aliás, a sigla foi usada pela primeira vez por um economista chamado John O'Neill, em 2001. Portanto, 8 anos antes de criarem o bloco, ele já usava essa sigla. Aliás, tem uma entrevista dele no Financial Times, acho que ontem, onde ele, preocupadíssimo, aonde vai parar esse BRICS? Não era isso que eu imaginava e tal, né? Ele sempre numa visão apenas economicista. Então, o perfil será modificado. Eu não tenho a menor dúvida que o bloco será ampliado. Agora, eles vão discutir as condições. Eu estudei, porque, veja, o G20, o G7, eles são um bloco de países, mas não se admite membros, é só aquilo. O BRICS, admitindo o membro, ele vai ser alguma coisa semelhante com a Organização de Cooperação de Xangai, a OCX, fundada em 2001, começou com 5, tem 12 membros hoje. E eu fui estudar quais são as condições. Então, ser membro, isso de qualquer bloco, mas não são muitos exemplos para serem dados, e o BRICS talvez seja o segundo depois da OCX, membro tem direito pleno de voto, de veto, porque as decisões são de consenso. Não tem decisão por 3-2, 4-1, é 5-0. Né? Então, se entrar 40 membros, tem que ver se todos esses 40 membros, né, vão estar de acordo com as regras, as normas que eles vão fixar. Bem, mas olhando a experiência da OCX, eles criaram uma categoria chamada parceiros de diálogo. São 9 países parceiros de diálogo daquele bloco. E criaram uma segunda categoria de observadores. 3 países são observadores, vão em todas as reuniões, mas não votam. Vamos ver quais são os critérios. Eu acho que nessa altura do campeonato ninguém mais tem dúvida. Resistência aqui e ali da Índia, do Brasil, já praticamente não existem mais. Então, de hoje para amanhã, nossos corações vão ficar apertados, mas nós vamos noticiar aqui em primeira mão as decisões. Né? Vamos ver. Eu não tenho dúvida que vai ampliar o bloco. É isso, vale ressaltar que o primeiro encontro, né, após a pandemia, o primeiro encontro presencial após a pandemia, por isso histórico também, e a gente vê aí nas imagens essa chegada do presidente Lula no dia de ontem a Joanesburgo, onde acontece então a cúpula dos BRICS.